transcorrido o tempo jubilar e agora, RCC. Nos primeiros 50 anos, o Senhor fez chover chuvas de outono sobre a renovação carismática católica, que a partir dos 50 anos, ele passaria a derramar chuvas da primavera. Então o Senhor diz para nós, agora, após 50 anos, eu derramo sobre a renovação carismática católica chuvas da primavera para o amadurecimento dos frutos, para o florescimento das plantas, para uma colheita abundante. E esse amadurecimento dos frutos e essa colheita abundante virá por meio da oração pessoal e da formação. Venha se formar com a gente! Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Jesus esteja com você, que o amor de Maria te encontre onde quer que você esteja, que o Espírito Santo te ajude nesse momento a aproveitar da melhor forma possível dessa formação. Bom, estamos aqui hoje para dar continuidade ao nosso mini curso de liturgia. Nós já tivemos uma primeira aula, que foi o introdutório, a introdução ao curso. A segunda aula, que foi ministrada pelo Rones, que foi o ano litúrgico, explicação a respeito do ano litúrgico. E hoje é a terceira aula, o terceiro ensino, e nós vamos falar um pouco a respeito dos símbolos cristãos. Qual o motivo de falar dos símbolos cristãos? Quando se entra na igreja, a gente se depara com diversos símbolos diferentes. E como no começo do curso eu propus que a nossa intenção com esse curso seria mostrar uma chave de acesso às maravilhas escondidas. Na ocasião eu disse que em cada palavra, em cada gesto, em cada ação litúrgica, mas também em cada símbolo, em cada coisinha que parece pequena, que a gente encontra dentro da celebração litúrgica e dentro do templo. Bom, a respeito do símbolo, os símbolos cristãos, a gente tem muitos outros tipos de símbolos. A gente tem símbolos no trânsito, as placas de trânsito, muitas placas de trânsito a gente tem. A gente tem símbolos, a gente vive numa era digital. Eu tenho meu celular, que é onde eu estou gravando agora, e a gente se acostumou com alguns ícones, alguns pequenos símbolos. Tem aquele símbolozinho de compartilhar, aquela lixeirinha que é de apagar, tem uma lupinha que é para procurar, que é para buscar, que é para pesquisar. Então, alguns símbolos que a gente já se acostumou, assim como tantos outros. Se você vê, não é exatamente um símbolo, mas se você vê um carro vermelho, com sirene ligada atrás de você, você está no trânsito, você faz o quê? Você encosta para deixar ele passar. Você já entende a situação que está acontecendo e já reage àquilo. A ambulância da mesma forma, você vê um símbolo, uma cruz vermelha em um carro, sirene ligada, você encosta, porque ali você já sabe, que aquele símbolo indica que é uma ambulância e que você deve dar passagem. Você já imagina o contexto todo só de ver o símbolo, a cruz vermelha e também aquilo que representa a sirene. Bom, o símbolo cristão, como o próprio nome diz, é um símbolo que refere-se a alguma coisa de Jesus Cristo. Os símbolos, eles são coisas que substituem, que faz memória ou que sugere algo. No caso dos símbolos cristãos, a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Os símbolos, embora pequenos, os símbolos litúrgicos, os símbolos cristãos, embora pequenos, eles carregam grande significado e podem também um pouco variar. A gente vai estudar cada um e você vai ver e perceber, eu coloquei alguns exemplos, para você perceber que eles podem variar um pouco no formato, de acordo com o artista, de acordo com a pessoa que faz, pode variar um pouco mais o sentido
vai ser sempre o mesmo a respeito desse símbolo. De cara, quando a gente entra, né, numa igreja, ou você está na porta da igreja, a primeira coisa que você vê, o primeiro símbolo que você vê vai ser uma cruz. A cruz, para nós cristãos, né, é um símbolo de Jesus Cristo. Na porta da igreja, quando você vê uma igreja e tem uma cruz, é porque é uma igreja cristã. Não necessariamente uma igreja cristã católica, mas no nosso caso é isso que nós estamos falando aqui. A gente vai identificar, né, de acordo com a arquitetura e outras coisas que a gente vai ver, outros símbolos, que é uma igreja, se trata de uma igreja católica. Falando um pouco já, logo de cara, da cruz, eu fiz uma pesquisa rápida e não tive dificuldade em encontrar pelo menos uma centena de cruzes. É verdade, tem mais de 100 cruzes diferentes. A maioria delas relacionada a algum tipo de religião, seita ou algo similar. Mas dentro da Igreja Católica a gente tem muitos tipos de cruzes, né? A cruz que a gente está acostumado a ver aqui, e a mais comum, é essa que eu estou aqui no meu peito, é uma cruz que é chamada de cruz latina, é a cruz latina. Essa cruz latina, ela tem os braços, essa cruz aqui, deixa eu pegar, essa cruz latina, ela tem, aqui é o crucificado, né? Aqui ela tem os braços e essa parte de cima do mesmo tamanho e essa parte de baixo é maior. Essa é a cruz latina, é a que a gente usa mais, é a que nós temos o costume de ver. A cruz, nota de rodapé, estou aqui com o crucifixo. Lembrar você, cristão católico, que esse crucifixo que você carrega, às vezes aí, às vezes no seu carro, às vezes no chaveiro, isso não é um amuleto. Isso credencia você, na verdade não posso dizer credencia, porque um símbolo ele não vai te credenciar nada se você não sentir aquilo que você, se você não vive, não é? Então, a cruz que a gente carrega, assim como as medalhas, isso não é um amuleto. Atenção, se você, cristão católico, carrega a sua cruz no peito e acha que se um dia você sair sem essa cruz acontecerá alguma coisa de muito ruim, por favor, converta-se. A partir dessa palavra, a gente não carrega, né, amuletos. Nós não temos amuletos. Essa cruz, ela é um símbolo que diz para outras pessoas: quem me ver com essa cruz no peito saberá logo de cara que eu sou um cristão católico. Tá? Isso é o que diz. O símbolo é alguma coisa que sugere, que indica, que simboliza, e é isso que indica que eu sou um cristão católico. Isso aqui não quer dizer que eu tenho uma proteção divina, né, só porque eu carrego essa cruz no peito. Você que foi lá, que levou seu crucifixo, que levou sua medalha e pediu a bênção de Deus, pediu que aquele objeto fosse abençoado, isso é litúrgico, é correto, né? Mas esse objeto, depois dessa bênção, não passa a ser um amuleto da sorte. Por favor, essa é uma nota de rodapé que eu queria colocar aqui. Seguindo a respeito das cruzes, a cruz latina é essa que eu mostrei, é a cruz com os braços e da parte superior iguais. É a cruz que a gente mais usa. A outra cruz que a gente vai ver e que a gente vê muito nos paramentos, né? A gente pode ver nos objetos litúrgicos, eu já vi em estola, já vi em casula, já vi em outros paramentos, que é a cruz grega. Qual que é a diferença da cruz grega? A cruz grega, ela tem todas as partes iguais, né? É como se eu pegasse essa cruz aqui e fizesse assim com ela. Essa parte, essa parte, essa parte e essa parte são iguais. É uma cruz quadrada, a gente poderia chamar, né? Se a gente vai ver mais hoje a gente vai ver mais na Europa. A gente vai ver mais na Europa. Mas é uma cruz muito bonita que foi usada, né, na Idade Média e por muitos anos foi usada. E hoje a gente usa mais outra cruz. Outra cruz que a gente vê, que eu gostaria de falar, que eu gostaria de citar aqui,
é a cruz de São Pedro. Qual que é a cruz de São Pedro? A gente sabe que São Pedro não se achou digno de ser crucificado, assim como Jesus, e pediu para ser crucificado de ponta cabeça, de cabeça para baixo, né? Ele não se achou digno de ser crucificado como nosso Senhor Jesus Cristo e pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Por isso o crucifixo dele é exatamente assim, é de cabeça para baixo. Porque São Pedro foi o primeiro Papa. Os Papas, nas suas cátedras, a cadeira do Papa, elas normalmente têm uma cruz virada de cabeça para baixo. Por que eu estou colocando isso aqui? Primeiro, porque quando você for olhar a cadeira do Papa, você vai prestar atenção se essa cruz está lá. E porque algumas pessoas começaram a usar essa cruz de São Pedro, sem saber o motivo, né, que essa cruz é dessa forma, imagino eu, começaram a usar essa cruz de uma forma desvirtuada, começaram a usar isso como sinal de anticristo, porque era a cruz de Jesus virada de cabeça para baixo. Eu já vi vídeo a respeito disso, pessoa falando, olha lá, a cadeira do Papa, ela tem uma cruz virada de cabeça para baixo, o Papa é um anticristo. Falavam muito isso, infelizmente, do nosso Papa, hoje Papa emérito, o Papa Bento XVI, o Joseph Ratzinger. Então, eu cheguei a ver isso e queria colocar para você que você saiba muito bem o porquê essa cruz de São Pedro está lá e está de cabeça para baixo, tá? Outra cruz que a gente vai ver, que eu queria comentar e é possível que a gente veja, é uma cruz que tem mais um braço aqui, ó. Ela tem esse braço normal, tem essa parte normal, é a mesma coisa da cruz latina, só que ela tem mais um braço aqui. Essa cruz, ela é própria dos bispos e dos patriarcas. Os patriarcas a gente não tem aqui, desconheço se tem. Mas o bispo usa esse tipo de cruz. A gente pode ver provavelmente o bispo com essa cruz. Não vai ver no crucifixo que fica pendurado no peito, né? Não vai ver assim, porque é parecido com o do Papa. Eu já vi inclusive do Dom Paulo e não é assim. Mas pode ser usado como uma insígnia dele, né? do bispo e dos patriarcas. A outra cruz é bem parecida, é a cruz papal. Ela tem 3 braços. Tem essa aqui, tem um menor e depois tem um menor. Essa é a cruz exclusiva do Papa. É a cruz papal. Outra cruz que a gente vai ver, se você dirige, você já deve ter visto a cruz de Santo André, né? Quando você chega em um cruzamento férreo, tem a cruz lá de Santo André para indicar que está chegando, né, um cruzamento férreo. E como é que é a cruz de Santo André? A cruz de Santo André é mais ou menos assim, ó, ela é um X, né? É uma cruz deitada de ladinho assim e meio que vira um X assim, né? Então essa é a cruz de Santo André. Da mesma maneira, Santo André, de forma muito humilde, não se achou digno de ser pregado na cruz como foi o nosso Senhor e também pediu para ser pregado de uma maneira diferente e foi pregado dessa forma. Por que foi pregado dessa forma? Colocando aqui uma curiosidade, né, para que a nossa fé seja aumentada a respeito de Santo André. Ele foi pregado dessa maneira e ficou vivo, pregado na cruz por 3 dias. E Assombre-se continuou pregando durante esses 3 dias que ele estava na cruz, tá? Eu acho que essas são as cruzes que a gente vai ver mais. Outra que é um monograma de Cristo, que é uma cruz que é um X e um P. Eu vou falar disso quando estiver falando propriamente dos símbolos, né? Eu vou falar mais sobre isso. Acho que essas são as cruzes que a gente vai ver mais. Também tem o tal. O tal é uma coisa que a gente vê muito. Eu frequento, né? Eu sou de uma comunidade, de uma paróquia, que os frades capuchinhos tomam conta dessa paróquia, né? O bispo diocesano confiou aos frades capuchinhos a condução dessa paróquia. Então os frades eles usam, né, discípulos de São Francisco eles usam o tal. Muita gente acha, inclusive eu achava, que São Francisco ele tinha criado esse tal. O tal ele não foi criado por São Francisco. Os franciscanos usam
Porque São Francisco usou essa cruz como símbolo da sua ordem, né? Olha aí mais um símbolo. A ordem de São Francisco, quando você vê alguém com um tal, você já associa logo a São Francisco. A gente vê muito tal, porque muitas pessoas são devotas de São Francisco e são devotas, gostam da missão que São Francisco tem e deixou. E essa, acho que é a última cruz que eu gostaria de falar. Muitas outras cruzes, outras você vai ver, mas eu acho que essas, para o dia de hoje, eu acho que são as mais importantes, tá? A cruz de Jesus, eu dizia que nós não temos ela como amuleto. Nós carregamos a cruz porque ela é para nós, a cruz vazia, ela não tem sentido nenhum, né? Só a cruz, se não fosse Jesus morto nela, se Jesus não tivesse morrido na cruz, ela não faria sentido nenhum. Nós carregamos o crucifixo no peito para lembrar que nós somos cristãos e que Cristo, que é quem nós seguimos, morreu por nós na cruz. E mais do que isso, Jesus, ele venceu a morte de cruz. Para nós cristãos, então, a cruz como lugar de sacrifício é o princípio da salvação dos homens. Porque Jesus nos deu a graça de, com a sua cruz, podermos voltar à glória do céu. Quando Adão e Eva estavam no paraíso e foram indignos, foram infiéis para com Deus, eles deixaram de merecer o paraíso, lembrando que o paraíso era um lugar que eles foram colocados por Deus para viver felizes para sempre, por toda a eternidade. Eles não morreriam, não teriam que morrer. E com a sua infidelidade, eles foram expulsos do paraíso e com isso, agora, toda a humanidade teria, né, depois eles e todos os seus descendentes até nós, teríamos que merecer o céu. Só que antes temos que passar pela morte. Jesus, com a sua cruz, ganhou para nós a esperança de podermos ganhar o céu, né? Mesmo depois de uma vida, morreremos, passaremos pelo purgatório, quem sabe, e se o nosso Senhor nos der a graça de não ir para o inferno, né? Levar em consideração aquilo de bom que nós fomos e não só a nossa miserabilidade, que nós temos a chance, através da cruz de Jesus, de ganhar a glória do céu. Então, por isso, lá no Catecismo da Igreja Católica, no 616, no número 616, a Igreja venera a cruz, professando nela a sua fé. Diz: salve, ó cruz, única esperança. A única esperança do cristão é através da cruz que Jesus morreu e ressuscitou por nós. Amém? Essa é o primeiro símbolo que a gente vê nas igrejas e quando a gente entra, a gente já vê logo isso. Outros símbolos que eu gostaria de falar, a gente vai ver muito, a gente vê muito esses símbolos e é uma curiosidade bacana da gente saber. No missal tem em outros paramentos e às vezes nos vitrais, né? Os vitrais também são símbolos, foram usados por muito tempo como uma forma de catequese. Na Idade Média, segundo aquilo que eu li, na Idade Média os vitrais eram a principal forma de catequese que a igreja tinha, né? Os vitrais, eles, assim como eles se parecem mais hoje, por volta do século X começaram a surgir os primeiros vitrais, porque a humanidade ainda não tinha o domínio, a técnica de como manipular o vidro. Então lá no século X mais ou menos surgiu isso, e a igreja mais antiga com os vitrais mais antigos é do século XI. E esses vitrais eram símbolos porque usavam a luz que passava, né? Era um símbolo, os vitrais também, por conta disso, porque as pessoas que estavam, naquela época não existia luz elétrica, as pessoas que estavam no escuro, se não tivesse janela, né? Aquela luz que vinha do lado de fora, o sol,
que vinha do lado de fora, passava por aquele vitral e aquelas cores brilhantes atingiam aquele lugar do lado de dentro das igrejas e iluminava. Isso já era uma catequese, né? Dentro do nosso coração, escuro está, a menos que a gente abra uma janela que deixe a luz do céu, que deixe a luz do Espírito Santo, a luz de Deus entrar em nós e iluminar tudo aquilo que está lá dentro. Então essa já era uma forma. Então, se você for em algum lugar e ver em algum vitral a imagem dos evangelistas, dos 4 evangelistas, representados por animais, é isso que nós vamos falar agora. Os 4 evangelistas, eles foram representados através da arte sacra, através dos artistas sacros, por 4 animais. Os 4 animais são 4 seres vivos: o homem, o leão, o touro e a águia. De onde surgiram esses animais? Bom, no Apocalipse de São João, lá no versículo 4, no capítulo 7, vai dizer assim: o primeiro animal vivo assemelhava-se a um leão, o segundo a um touro, o terceiro tinha o rosto como o de um homem e o quarto era semelhante a uma águia em pleno voo. Isso é lá no Apocalipse de São João. Essa é a primeira explicação de onde surgiram os animais. E lá no profeta Ezequiel, no capítulo 1, lá no versículo 4, a partir do 4, vai dizer assim: tive uma visão, soprava do lado norte um vento impetuoso, uma espessa nuvem com uma feixe de fogo resplandecente, no centro saído do meio do fogo algo que possuía um brilho vermelho. Distinguia-se no centro a imagem de 4 seres vivos, aparentavam possuir forma humana. Cada um tinha 4 faces e 4 asas. Então, diferente, aqui ele vai continuar e vai citar os mesmos animais, é um pouco mais longo, eu vou resumir para você. No primeiro, a gente vê lá em Apocalipse de João, que ele vê 4 animais distintos. Ele vê 4 seres vivos distintos. Ele vê um homem, vê um leão, vê um touro e vê uma águia. Aqui, o profeta Ezequiel, ele vai ver 4 animais, só que esses 4 animais, cada um deles tinha 4 faces diferentes. 4 animais com 4 faces diferentes cada um. Então, um lado era o rosto de um homem, o outro lado era um leão, o outro lado era um touro e do outro lado era uma águia. Bom, aqui nós temos a explicação a respeito de onde surgiram os animais. Agora, como associar esses animais aos evangelistas? Esses animais, eles foram associados aos evangelistas por outras pessoas até chegar a São Jerônimo, que foi o santo que organizou a igreja, a Bíblia da forma que ela é, da forma que nós conhecemos hoje. Inclusive, os evangelhos eles não tinham essa sequência. São Jerônimo foi quem organizou dessa maneira e colocou, atribuído a essa organização, a ordem dos animais também. Então, os evangelhos Marcos, Mateus, Marcos, Lucas e João são organizados dessa maneira porque São Jerônimo organizou assim. Bom, para a gente entender um pouco de como é que foi atribuído esses animais, a gente vai falar um pouco o que é o evangelho, qual que é o símbolo que pertence, qual animal que pertence, qual que é o símbolo que representa esse evangelista, como que é o início do evangelho, qual que são as características teológicas, isso bem rápido, bem resumido, qual que é o mistério de Cristo representado por esse evangelho e qual que é a virtude que a gente deve tentar buscar dentro desse evangelho. O primeiro evangelho é um evangelho de Mateus e é representado pelo homem. Qual que é o início do evangelho de São Mateus? É a genealogia. Ele começa com uma lista de nomes. Ele começa fazendo a genealogia, até de Adão até chegar em Jesus. Ele vai falando todos os nomes. E aí é por isso que é a figura do homem.
Qual que é a característica teológica do Evangelho de São Mateus? A humanidade de Cristo. Começa com a genealogia e ele vai... A característica teológica é a humanidade de Jesus Cristo. Qual que é a virtude que a gente deve buscar dentro do Evangelho para nós, para a minha vida? Qual que é a virtude que eu devo buscar no Evangelho de São Mateus? A razão, que é típica do ser humano, é típica nossa. Então, essa é a virtude que eu devo buscar. O segundo evangelho é o Evangelho de Marcos e é representado por um leão. Qual que é o início do Evangelho de São Marcos? São Marcos vai começar a narrar, né, São João no deserto. São João no deserto é representado e a característica teológica, a característica principal teológica no Evangelho de São Marcos é a realeza de Jesus. Jesus Cristo é rei do universo, é a realeza de Jesus. Qual que é o mistério que é revelado no Evangelho? É o mistério da ressurreição. Jesus, ele vive, ele nasce como homem, né? Tem a sua genealogia e ele morre e depois ressuscita. Mistério da ressurreição. Qual que é a virtude teológica que a gente deve pegar desse Evangelho de São Marcos, que é o leão? É a coragem. Eu não expliquei por que o leão, porque se Jesus é o rei, é a realeza de Jesus, é a realeza em Jesus, o leão é o rei de todos os animais. Então, essa é a assimilação que a gente deve fazer. Então, o primeiro Evangelho de São Mateus é o homem, o Evangelho de São Marcos é o leão, e o terceiro Evangelho é o Evangelho de São Lucas. Qual que é o começo do Evangelho de São Lucas? O touro, eu queria colocar aqui, que é o touro ou o bezerro. Tem algumas imagens, inclusive umas que eu pesquisei, que não parece nem um pouco com um touro, parece um pouco com um bezerro. Como eu disse, pode mudar um pouco, né, de acordo com o artista, com aquela pessoa que está tentando representar, até porque são estilos diferentes de cada um. Então, é o touro ou o bezerro. Qual que é o começo do Evangelho de São Lucas? É Zacarias que vai até o templo para fazer uma oferenda. No caso de Zacarias, ele não oferece um touro, nem um bezerro. Zacarias oferece perfume. Mas o touro, ou o bezerro, no caso, era a maior oferenda que poderia ser oferecida. Não tinha um animal maior do que uma vaca, por exemplo, do que um touro, né? Então, era o maior. Então, por isso que é representado o Evangelho de São Lucas por um bezerro. Qual que é a característica teológica? Cristo se oferece ao mundo, a nós, ele se oferece, ele se entrega a nós, se entrega na cruz para nos salvar. Então, é a assimilação que a gente deve fazer com o sacrifício. O mistério a ser contemplado é o mistério da paixão, né? Porque Jesus ele se entrega, né, por nós. E a virtude que nós devemos tentar buscar nesse Evangelho é que nós também devemos nos entregar. Nós também devemos nos entregar um pouco mais a cada dia até se configurar a Cristo. Nós devemos buscar essa virtude de nos entregar a Deus. O último, mas não menos importante, é o Evangelho de São João e é representado por uma águia. Qual que é o Evangelho? Qual que é o início do Evangelho de São João? É o prólogo de São João. No princípio era o Verbo e o Verbo era Deus, e esse é o início, né, do Evangelho de São João. Qual que é a característica teológica do Evangelho? É a divindade de Cristo. João, pegando no começo do seu Evangelho, ele sobe até os céus com o texto que ele escreve para contemplar Deus lá do alto. E assim como uma águia, ele consegue contemplar a divindade de Jesus
lá do alto como uma águia. Então, por isso, o mistério que deve ser contemplado é o mistério da ascensão. E a virtude que nós devemos buscar de São João é de também nos elevar, também de nos ascender a Deus, assim como São João. Esses são os 4 evangelhos, são os 4 evangelistas, e a gente vai ver bastante esses símbolos representados. É mais ou menos isso, né? Eu sei que é um pouco complicado. Existiu divergência dentro da igreja com o passar dos anos a respeito desses animais e da ordem dos evangelhos. Como eu disse, ficou a ordem de São Jerônimo e a gente toma isso para nós como efeito no dia de hoje, né? Como uma característica da nossa fé, e fé vivida e fé que deve ser observada a partir de hoje, observando essas coisas que esses símbolos desejam nos ensinar. Amém? Sugiro que você depois vá lá na descrição do vídeo, a gente vai colocar um material subsídio lá, estude um pouco mais sobre isso. Sei que é complicado para entender de cara, tá? Outros símbolos que são mais simples, que a gente vê também bastante. Símbolo alfa e ômega, né? É a letra A e a letra ômega. Alfa e ômega são as primeiras a primeira e a última letra do alfabeto grego, né? Então, o símbolo é cristão, faz referência a Jesus. Então, Jesus, alfa e ômega, é o princípio, é o começo e é o fim, né? Que deve existir na nossa vida. Nós vivemos por Jesus e deveremos morrer por Ele. Então, alfa e ômega, a gente vai ver isso muito nos tabernáculos, a gente vai ver nos paramentos, né, dos padres, a gente vê muito em estola, em casula, em círio, a gente vê muito as letras, esse símbolo alfa e ômega. Outro símbolo que a gente vê bastante, a gente vê muito, é aquela letra, como eu disse lá no começo, né, é um monograma de Cristo, é um dos símbolos mais conhecidos de Jesus Cristo. É a letra P e um X. Correspondem à letra C e R da língua portuguesa, né, que colocados formam as iniciais da palavra Cristo. Então, é o P e o X. A gente vê isso muito também em sírio, vê nos paramentos, vê bastante, né, e querem dizer, foi usado por muito tempo, né, para simbolizar a pessoa de Jesus, né, para simbolizar nós que somos cristãos. Então, é o P e o X que simbolizam, né, a palavra Jesus Cristo. Outro símbolo que a gente vê bastante, que é bastante comum a gente ver, já até me perguntaram qual que é o significado, são as letras I, H, S. A gente vai ver isso nos paramentos, em alguns objetos litúrgicos, a gente vê isso bastante em tabernáculos, né, lá no sacrário. Eu já vi em altar, né, e em muitos outros lugares. Eu já vi até em porta da igreja. É um símbolo que é bastante usado. Esse IHS, que pode ser J também, HS, mas o mais comum é IHS mesmo. Esse IHS são as iniciais das palavras latinas. Iesus hominum salvator. Iesus, Jesus, Salvador dos homens. Iesus hominum salvator. Então, IHS é Jesus, Salvador do mundo. Essas iniciais, elas estão dentro de um sol com uma cruzinha. A gente vai colocar aqui do lado para você ver. Como um símbolo, forma-se outro símbolo. Esse símbolo que é bastante conhecido, eu quis falar primeiro do IHS porque a gente vê isso sozinho. Quando se coloca esse sol, essa imagem que você está vendo, com essa cruzinha e esses cravos, esse símbolo, ele é o símbolo dos jesuítas.
é a companhia de Jesus, tá? Essas pessoas, elas são uma comunidade, a gente pode dizer, são uma fraternidade, tá? Eu coloquei do lado o brasão papal, é o brasão do Papa Francisco. Está bem destacado do brasão papal esse símbolo dos jesuítas, porque ele foi formado com os jesuítas e tem a sua vocação jesuíta. Então, é percebido isso, porque ele quis usar e é bastante destacado dentro do brasão do Papa, nosso querido Papa Francisco. Como eu disse, é usado em muitos lugares, né, o IHS, mas esse sol, se você vai, também é muito antigo, tem coisas muito antigas. Eu já vi, inclusive, em uma ocasião, uma pessoa estava procurando coisas perdidas, né, numa tumba, e achou uma moeda que tinha esse HS, né, bem faquinho, né, e era uma moeda antiquíssima. E então a Companhia de Jesus, os jesuítas são bastante antigos. Então, só dissociar que o IHS sozinho representa Jesus Hominum Salvator, que é Jesus Salvador do mundo, e com o solzinho, essa imagem que está aparecendo aí do seu lado, é a imagem o símbolo que representa os jesuítas. Outro símbolo que representa Jesus, e é muito comum, que a gente vê bastante, é a imagem do peixe, né? E como eu disse, pode variar bastante. Eu já vi peixe de muitas formas diferentes. Inclusive é um pouco comum essa que está aqui do seu lado, né? Que ela é bem simplesinha mesmo. São duas linhas que se encontram no começo e se entrelaçam no final, né? É um peixe bem simplesinho. É um símbolo cristão muito conhecido e foi usado muito lá na igreja primitiva. Os primeiros cristãos usavam isso porque eles foram perseguidos, né? O cristianismo era proibido e os cristãos eram perseguidos, e aí por isso começaram a usar isso para identificar os lugares que eles estavam, né? Nas reuniões que eles estavam. E esse Ishoie que aparece aí, Jesus Christus Theos Sotare, é difícil, né? Eu não falo latim, não falo grego, mas é isso que significa. Também é a palavra Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador, né? São as iniciais da palavra grega, né? Da língua grega, são essas iniciais, esse I, X, O, Y e E dentro aí, né? Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador, são as iniciais. A gente vê esse peixe em muitos lugares, né? Tem em tabernáculo, como você está vendo aí do lado. Eu já vi em ambão, já vi em altar, já vi em paramento, já vi em objeto. O peixe é bastante usado mesmo, tá? O peixe, ele existe uma razão também, uma explicação que eu acredito que seja plausível, que o peixe ele só respira dentro da água. E assim devemos nós ser também peixes mergulhados em Jesus, que só vivem embaixo dele, só vivem dentro dele, só vivem com ele. Fora de Jesus não há vida. Então esse é o simbolismo do peixe. Outro que a gente vê muito, é muito claro, minha cruz aqui tem, né? Que é essa inscrição, não sei se você vai conseguir ver aqui, mas você sabe muito bem o que é. Essas iniciais INRI aqui, né? Todo mundo sabe, você está vendo aí do lado na imagem, as iniciais, esse INRI, né? Que é Jesus Nazarenos Rex Iudarum. Essa inscrição que foi colocada em cima da cruz de Jesus, você está vendo aí do lado, inclusive na imagem, é Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Lá no Evangelho de João nos informa que essa palavra estava escrita em 3 línguas, né? Em hebraico, em latim e grego, né? Sobre a cruz de Jesus. Foi aquilo que Pilatos mandou escrever, né? Quiseram escrever outra coisa, mas ele quis que fosse escrito assim como Jesus disse, tá? Outro símbolo que a gente vê muito, né? Toda igreja tem
crucifixo, tem um crucificado e é bastante visto. Eu já vi, falando um pouco sobre o crucificado, eu falei um pouco sobre as cruzes, um pouco sobre o crucificado, eu lembrei agora que eu já fui em algumas igrejas, já fui em mais de uma inclusive, que tem a cruz sem o crucificado. E já fui também em uma igreja que tinha Jesus meio que flutuando assim por cima do altar e não tinha a cruz. Eu acho que existe um simbolismo na cruz sozinho, né? Sem, mesmo que seja na igreja, sem o crucificado. Mas para que a gente possa bem rezar a Santa Missa, é recomendado pela igreja que se tenha um crucificado, que tenha Jesus na cruz, para que a gente faça a memória daquilo que a gente vai celebrar na liturgia, tá? Que é a morte de Jesus na cruz e ressurreição, tá? Então, é só essa nota de rodapé. Outro que não é muito comum, mas que também é um símbolo cristão, é essa imagem que você está vendo, que é o pelicano litúrgico. É uma imagem que é bastante bonita, eu já vi em medalha, já vi em adesivo, e não me lembro, sinceramente, não me lembro de ter visto em igreja, ainda não vi. Eu vou começar a prestar mais atenção, principalmente em igrejas mais antigas, para ver se eu vejo, mas de cara eu tentei lembrar e não lembro, assim, não consigo cravar uma igreja que tenha. Esse símbolo do pelicano litúrgico, ele faz memória, porque o pelicano diz que é um animal que é bastante cuidadoso, e ele chega ao ponto de sendo cuidadoso, de se faltar comida e ele estiver com os filhotes, ele arranca penas do seu próprio peito e deixa que os filhotes se alimentem do seu sangue, né? Então essa é uma figura que é utilizada, é uma figura, um símbolo cristão, ou seja, faz memória a Jesus Cristo, e foi exatamente isso que Jesus fez quando ele se entregou na cruz por nós, né? Ele permitiu que ele fosse consumido para que a gente fosse alimentado, para que a gente pudesse ter a nossa vida, né? Então é o pelicano litúrgico, é uma imagem bastante bonita, você está vendo aí, tem um vitral, né? Como eu disse, os vitrais são usados para esse tipo de arte, né? Um tipo de arte que quer dizer alguma coisa, que sugere alguma coisa, e nesse caso é isso que o pelicano litúrgico sugere. Uma imagem que é bastante conhecida, e essa eu tenho certeza que você já viu, é a imagem que aparece do seu lado, que é a imagem do Agnus Dei, ou o Cordeiro de Deus. É isso que quer dizer, Agnus Dei, Cordeiro de Deus, ou o Cordeiro simplesmente. O Agnus Dei, de onde que surgiu? Lá em João, quando João viu Jesus pela primeira vez, foi essa frase que ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Primeira vez que João viu Jesus, foi isso que ele disse, né? E ficou conhecido. Falando um pouco sobre o Cordeiro, né? Dissociando um pouco do Agnus Dei, que é essa imagem bonita, né? Do Cordeiro sentado em um altar, que parece ser um altar, e tem ali uma bandeira com uma cruzinha, né? Uma imagem muito bonita. Existe inclusive pessoas que têm uma fé, né? na imagem, no simbolismo do Agnus Dei, né? Mas eu queria dissociar também a respeito do Cordeiro. O Cordeiro, assim como o bezerro era a maior coisa que poderia ser oferecida no templo, o Cordeiro era um animal que era bastante oferecido. Os judeus, ao menos uma vez na vida, alguns faziam mais do que uma, eles deveriam levar um cordeiro. Como eram muitas leis, muitas leis, os judeus tinham muitas leis, tinham muitas leis que falavam: é preciso fazer isso, e é assim exatamente que tem que fazer isso, e tinha lei que dizia: é proibido fazer isso, não pode fazer isso. Então eles tinham muitas leis, e uma delas era que o judeu, ao menos uma vez na vida, deveria pegar um cordeiro macho, sem mancha, não poderia ter mancha, isso era imprescindível,
imprescindível que ele pegasse esse cordeiro e levasse até o sacerdote, né, no templo, para que ele fizesse o sacrifício desse animal, queimasse, e que aquela fumaça que subisse para o céu representasse os pedidos daquele que estava oferecendo e para a purificação dos pecados daquela pessoa, né? Então, ao menos uma vez, o judeu teria que fazer isso. E muitos faziam mais de uma vez na vida, faziam com frequência. Então, essa é um significado. Por que o cordeiro? Cordeiro de Deus. Por que é associado a Jesus? Estamos falando sobre símbolos cristãos, associamos isso a Jesus. O cordeiro é um bicho que é muito manso, né? Ele não faz escândalo, ele não faz estardalhaço. Então o cordeiro, ele se entrega de uma forma muito mansa. Já me disseram, eu não sei se é verdade, mas eu acredito que seja, que o cordeiro ele morre sem fazer estardalhaço, ele não é como um porco, né? Eu já vi matar porco e o porco ele grita muito, ele esperneia, não é bonito de ver. Galinha também da mesma forma, ela não grita, mas ela esperneia muito. E o cordeiro diz que é diferente. O cordeiro ele é muito manso, inclusive na hora da morte ele se entrega sem muito problema, e é por isso que é associado com Jesus, porque ele mesmo se entregou. Já me falaram também, não consigo certificar aqui, que o judeu ele tinha um costume, por conta desse costume de eles terem que levar um sacrifício de um cordeiro macho sem mancha, ao menos uma vez na vida, eles faziam o quê? Pegavam um cordeiro pequeno, porque era mais barato, levavam para sua casa e criavam o cordeiro dentro de casa. Então, imagina você ficar com um cordeiro dentro de casa, sei lá, 1 ano, que é o prazo que o cordeiro estaria no ponto para ser oferecido. O cordeiro ele ia crescendo assim como um cachorro, assim como uma pessoa que cria um cachorro. Às vezes, né, as crianças brincavam com ele, né, e interagiam com ele, as próprias pessoas alimentavam e faziam carinho, né, e ficavam junto, e no final da vida do cordeiro, levavam o cordeiro até o sacerdote para ser sacrificado. E foi mais ou menos isso, se a gente pensar que a gente fez com Jesus. Deus nos deu o seu próprio Filho para que ficasse entre nós, para que nos ensinasse, para que nos orientasse a respeito do caminho do céu, e foi isso que nós fizemos com ele no final. Nós o entregamos à morte. E é por isso a associação com o cordeiro. Outra coisa, né, de símbolos cristãos que a gente está falando aqui, a gente vê muito mesmo nos paramentos. Na verdade, isso a gente vê em todo lugar, é o pão e o vinho. Na verdade, a gente não vê o vinho tanto, a gente vê a imagem do pão, o pãozinho ali e algumas uvas. O pão e o vinho, eles são, como eu disse, nos paramentos, nos tabernáculos, no altar, nos objetos, né, nas estolas, nas casulas. O padre usa bastante isso, tem muito, a gente vê muito. O pão e o vinho, eles representam um alimento sólido. São alimentos que alimentam o nosso corpo, né? Inclusive os judeus lá na época de Jesus, eles comiam muito pão, comiam pão sem fermento, e como lá era um lugar que era propício de uva, então fazia-se muito vinho, então era bastante comum. Então, qual que é a associação que a gente faz com Jesus? Existe uma analogia que eu achei belíssima e perfeita, que dizia que assim como o trigo espalhado pelas colinas, colhido, se transforma em um pão, assim também nós, todos os católicos, embora muitos, juntados em uma comunidade, juntados todos nós, formamos um só corpo, o corpo de Cristo. Bonito, né? E o vinho da mesma forma, né? É um alimento que, espalhado, né, por muitos lugares, juntado, né, mesmo amassado, ele ainda se torna uma coisa muito bonita e saborosa, que é o vinho. A gente vê bastante e é mais ou menos esse o significado. Eu disse que é o alimento para o corpo, né? Alimento, sustento palpável, né?
coisa que a gente consegue comer para alimentar o nosso corpo. Mas depois que Jesus pega essas duas coisas e ali na última ceia diz: esse é o meu corpo e esse é o meu sangue, e esse mistério que a gente mais uma vez repete, faz memória na missa, na liturgia, quando o padre pega a matéria, o pão, e transforma no corpo de sangue, isso é sustento para a nossa alma. Então, o pão que sustenta o nosso corpo se transforma no próprio corpo de Jesus, na sua divindade, e sustenta a nossa alma. Esse é o simbolismo do pão e do vinho. Outra coisa que a gente vê muito, imagens, é da pomba. A pomba, ela já faz, eu imagino que aqui a gente vai deixar os símbolos cristãos, aqueles que se referem exatamente a Jesus, e vai falar de outros símbolos, os símbolos que não se referem especificamente a Jesus, mas a gente vê muito, e eu quis falar por conta disso. A gente vê bastante na liturgia, vê no corpo da igreja e vê em muitos templos. A pomba é um desses símbolos. O Espírito Santo, ele é simbolizado pela pomba. Por quê? O Espírito de Deus, vai dizer lá em Gênesis, pairava sobre as águas. E assim, você já deve ter observado que às vezes a pomba, ela fica batendo as asas e ela chega ali perto dos seus filhotes e alimenta os filhotes sem tocar no chão. Então, o Espírito Santo é como a pomba. Outro, lá em Gênesis, vai relatar que quando Noé estava na arca, ele soltou uma pomba, quando as águas começaram a baixar, como para achar alguma coisa, ver se ela achava terra, e foi uma pomba que trouxe ao bico um raminho, demonstrando que havia esperança, porque a terra já havia baixado e já tinha terra seca em algum lugar. O Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma de uma pomba. É uma imagem corpórea que Lucas vai narrar lá no seu Evangelho. Desceu o Espírito Santo em forma de uma pomba. Então o Espírito Santo, ele é representado pela pomba por conta disso. Tem outros símbolos que a gente vê muito e que a gente sabe que são símbolos, é a água que está lá na pia batismal, a água que asperge no momento de um ato penitencial, por exemplo, de uma aspersão. A água, ela simboliza a vida e a morte. A vida nova no batismo, nós somos purificados pela água, e a morte do homem velho. Outra coisa é o óleo que é usado no batismo. Esse óleo que significa força e unção, aquele óleo que penetra o corpo ali, e esse óleo, eu creio, a fé da igreja ensina que penetra a nossa alma e atinge a nossa alma, esse óleo. Outra coisa é a vela. A gente vê muita vela na igreja. Aquele fogo é a luz, a luz de Deus, é a luz, assim como é o sol que penetra pelos vitrais, a luz que dissipa toda a escuridão é a luz de Deus que está no meio de nós. Assim como uma vela é acesa na escuridão, ela emite luz, é assim que é Deus na nossa vida. Pode estar uma escuridão total, se você permitir a presença de Deus na sua vida, essa escuridão ela vai ser dissipada. E também é simbolizado a fidelidade do povo. O incenso é parecido com a oferenda que era oferecida no templo, que queimava o animal, e aquela fumaça que subia levava aos céus, assim como o incenso leva os desejos, leva aquilo que se quer oferecer a Deus, aquilo que a oração que se quer que se eleve a Deus. Então o incenso, ele também tem esse sentido da fumaça que sobe ao céu e leva a Deus a nossa oração. O fogo,
que é a mesma coisa da vela, né? Eu já disse que é aquilo que dissipa, que aquece, que ilumina, inclusive que purifica, né? Que consome também e que destrói todo pecado. E o último, né? A imposição das mãos é uma coisa, é um gesto, é uma ação litúrgica que a gente vê que o padre faz, né? É somente a mão ungida do padre consagrado pode impor a sua mão para significar a bênção e transmitir um cargo ou uma missão. Normalmente o padre ele dá a bênção com a mão assim. Então, quando o padre estender a mão dessa forma na hora da liturgia, você humildemente abaixa a sua cabeça, porque ele vai estar dando uma bênção sobre você. Sempre que você vê o padre fazendo isso, a gente ainda vai falar sobre isso nas partes da missa, mas atente-se a esse movimento. Se o padre fizer assim, ele está pedindo pela igreja, por ele, né, e pelo clero, mas se ele fizer assim, você se abaixa, se inclina, porque ele está dando a sua bênção. Amém? Esses foram os símbolos, espero que a gente tenha atingido a maior parte deles. Ainda existem, imagino, outros, né, que porventura eu tenha esquecido e que não tenha sido contemplado aqui, mas eu convido você a perseverar nesse curso e continuar estudando e continuar, quem sabe, aprendendo mais sobre liturgia, sobre a nossa igreja, sobre a nossa fé e aprendendo assim, amando a nossa igreja e querendo fazer ela cada dia melhor, com o melhor que você pode dar para ela. Eu queria dizer, né, relembrar que aqui na descrição do vídeo, logo abaixo aqui, você vai encontrar a descrição de todos os ensinos, de todas as aulas. São 9 aulas, né? Como eu disse, o primeiro o introdutório, o segundo ano litúrgico, esse é o terceiro, e aí os outros vão estar disponíveis todos para baixo, que você não fique perdido e que você saiba exatamente onde você está, pode voltar e pode ir para frente assim que você desejar. Tá bom? É isso que eu queria dizer no dia de hoje. Espero que você tenha aproveitado, que Deus te abençoe, que você possa perseverar com a gente nesse curso. Nós estivemos aqui reunidos, né? E eu falei para vocês nesse dia, em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você.